Boa noite, pessoal. Eu sou o Vitor Ferreira. Eu sou o Felipe Camargo. Nós somos aqui do Banana Republic Connection. Estamos dando início a mais um episódio do Banana Café, Que é como uma a gente hora resolveu que a gente chamar. discute o que a gente escreve, o que a gente acha e o que a gente não acha das políticas públicas basicamente das políticas públicas, da economia e das relações internacionais do Brasil e do mundo que a gente tem visto. Exato. E o tema de hoje é reforma tributária. O governo, depois de 50 mil anos, finalmente resolveu encaminhar sua proposta de reforma tributária para o Congresso na segunda-feira, dia 20 de julho de 2020, e ela vai entrar aí na pauta de discussão junto com outras duas propostas que já estão em andamento. A PEC de Emenda Constitucional 45 de 2019, do Bernard Api, do Centro de Cidadania Fiscal, e a PEC do deputado Rauli, que está em discussão atualmente no Senado. Felipe, você muito estava parecida, comentando né? isso, que é parecido, exatamente. A gente vai passar um pouco assim pelas principais diferenças entre as duas propostas. Na verdade, acho que até a discussão hoje já está mais ou menos unificada do Rauli com a do Api. E aí você tem a discussão de aonde que entra essa reforma do Ministério da Economia e como que, enfim, ela pode ser melhor ou pior em relação ao que já se tem debatido hoje no Congresso, que já está inclusive sendo debatido há alguns anos. Então, Felipe, você comentar que você falou que estava falando que a reforma do Paulo Guedes ela é incompleta. Na verdade, ela não é incompleta, né? Ela traz a mesma ideia das reformas do API, do deputado, mas que é o IVA e o CBS, né? O Imposto sobre Valor Adicionado, que faz todo sentido do mundo, afinal de contas, que você produziu efetivamente dentro da cadeia de produção, você paga imposto sobre aquilo e não fica pagando imposto sobre imposto sobre imposto, que é o que a gente faz hoje no Brasil. Que é a E um imposto bitributação. e uma contribuição, que eles chamam de contribuição, na verdade é imposto, né? Contribuição você pode abrir mão, imposto você é obrigado a pagar. Sobre bens e Contribuição sobre bens serviços, e né? serviços. Que também é uma forma de você dividir, que é você está produzindo e você está consumindo. Então faz sentido, né? Mas aí, quando eu li a proposta do Guedes, eu entendi o que ele queria, mas a proposta é incompleta. Incompleta no seguinte sentido. Falta entrar todos os impostos municipais e estaduais. Então falta aí o ISS, falta o ICMS, falta uma série de impostos que são impostos estaduais e municipais. E que estão contemplados na proposta do Bernard Api, que está em discussão no Congresso hoje. Isso, exatamente. A Então, assim, proposta do Paulo Guedes, ela está apenas abrangindo os impostos federais, no caso aí o PIS, COFINS e o IPI, em determinados casos que quer tratar em separado, e a proposta que já está em discussão do Centro de Cidadania Fiscal, ela, além desses impostos, ela agrega também o ISS, que é Imposto sobre Serviços, que é municipal, e o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é estadual e hoje é um grande motivo do que a gente chama de guerra fiscal entre os estados, porque como cada estado decide a sua alíquota, então o cara tem um incentivo para fazer dumping, que seria a competição por menor alíquota nos estados. Exemplo disso, se você já foi alugar carro alguma vez na sua vida, você deve ter notado que quase todos os carros para locação têm a placa de Minas Gerais. Por quê? Porque o ICMS voltado para a locação de carros é zerado. É muito baixo. É praticamente zero. Então... Mas, enfim, o negócio é que o que eu acho é que o Paulo Guedes está fazendo isso, na verdade, é por uma questão política. Da mesma forma que ele fez isso lá na reforma da Previdência, que ele virou e fez uma previdência, uma reforma nacional e largou na mesa lá uma reforma de estados e municípios. Ele está tentando dividir o peso político dessa decisão. Eu não sei também até que ponto dividir o peso político desse negócio, especificamente do tributo, é tão ruim, é tão bom pro governo federal. Porque a Previdência eu entendo, a Previdência você está mexendo no dinheiro das pessoas.
Mas todo mundo está vendo com muito bons olhos você fazer uma reforma tributária. Ou pelo menos eu estou vendo. Eu nunca vi alguém falar. Né? Sobre consumo, no caso. Porque tem a discussão da renda também, que é um outro assunto. Mas essa não. sobre consumo específico. Não, tem renda e tem transação financeira. E também, que é uma aberração, a gente vai entrar em detalhes sobre isso também. É aberração no sistema de hoje. Se você colocar isso como sendo uma parte de uma reforma que efetivamente vai mudar a forma, o formato de você taxar as pessoas, aí faz sentido. Aí você pode botar transação financeira. Hoje, o Brasil definitivamente não tem mais espaço para contribuir com mais nada. O Estado tem que ser mais eficiente, tem que gastar menos, prover serviços melhores com menos dinheiro, desinchar, né? Parar com aquela história de que quando você está com um problema na previdência da sua empresa pública, você fala, contrata mais gente aí, para fechar lá o buraco e ter um problema mais à frente. Enfim, coisas assim são interessantes, né? No fim das contas, eu acho que o Paulo Guedes quer fazer isso. E a frase dele de eu não vou meter a minha mão nos estados e nos municípios porque eu não posso, porque isso aqui é uma federação, é a primeira vez que a gente vê um governo respeitando federação nesse país. Fato. Pelo menos na economia. Né? Quando alguém fala em federação, eu me lembro exatamente do oposto. Eu me lembro do Getúlio Vargas, esse vídeo tem no YouTube, em 1937, fazendo a queima das bandeiras dos estados. O Brasil é a nação. Isso tem no YouTube hoje, vocês podem colocar lá. Brasil é uma nação, foi ele que fez o Brasil ser uma nação assim, desse jeito que a gente é hoje. No sentido de brasileiro, sim. Tanto que a CLT foi ele que fez. A Petrobras foi ele que fez, já no governo democrático, a Vale, a CSN. Esse sistema de desenvolvimentismo estatal que a gente tem até hoje, desde sempre, nunca foi Substituição diferente. de importações foi ele que fez, o Juscelino imprimiu papel. Ele começou, o Juscelino imprimiu pintado loucamente e a gente está pagando a conta até hoje. A única pessoa que não fez imprimir papel papel pintado. Papel pintado, como diz o Gustavo Franco. Em homenagem ao Gustavo Franco, papel pintado. A única pessoa que não fez papel pintado nesse país foi o Fernando Henrique. É verdade. E deu certo. Né? Foi uma coisa que deu certo nesse país com inflação. Né? Olha só que legal. Funciona. Mas vamos voltar para o ponto dos tributos que a gente se perdeu aqui. Você estava comentando, então, sobre a ineficiência da estratégia política de você compartilhar o benefício eleitoral de fazer a reforma tributária, que, diga-se de passagem, já é uma coisa bastante difícil de fazer num ano como esse, que é um ano eleitoral. Isso. Apesar da pandemia, nós ainda temos eleições municipais para acontecer no segundo semestre desse ano de 2020. E justamente essa questão de assim, poxa, e aí é um ponto que eu concordo com você, eu até adicionaria uma outra questão. Reforma tributária é uma questão polêmica, seja ela da renda, por causa que afeta o bolso da galera, seja ela do consumo, porque afeta a receita dos estados no Brasil, que em sua extrema maioria estão quebrados já há alguns anos. Então, fazer esse tipo de reforma em um ano eleitoral já é muito perigoso. E para os deputados e senadores que vão ter que aprovar essa reforma, que vai ser impopular, seja no centro político, seja no centro da população, é complicado. Então, assim, o ponto que eu fico pensando é, vamos lá, o cara faz a parte federal, que tem uma contribuição muito pequena, porque o maior dos problemas é o ICMS, que é estadual. Beleza. Aí, o ISS, logo depois, que é municipal, é super importante esse ano também. Porque o ISS é municipal e esse ano a eleição é municipal. É municipal. Mas eu digo assim, para a questão de concorrência e benefícios tributários, você tem muito mais problema no nível estadual. Dentro da conta fiscal. O ISS é 2%, é só sobre serviço, exatamente. E o ponto aqui é o seguinte, e se coloca na cabeça do político, você vai lá, compra as brigas que você tem que comprar, passa uma reforma tributária que unifica aí o PIS, COFINS e o IPI, tributos federais. Ok. Aí vem o Zé e fala assim, olha, mas eu tenho uma reforma aqui que é muito melhor, que pega isso que você acabou de fazer e junta também o ICMS e o ISS. Sabe qual é a resposta que o político vai te dar? Pensa assim, meu irmão... Eu não vou meter a mão nisso agora. Eu acabei de aprovar uma reforma tributária, o que mais você quer?
Eu não vou meter esse negócio agora. Isso não é problema. Isso não é problema. Me pergunta daqui a alguns anos. E aí o Brasil vai perder a oportunidade de fazer uma coisa que seria muito bom. Essa reforma do Centro de Cidadania Fiscal, a última vez que eu tive com o Bernardo Api, ele comentou que estimava que o PIB potencial do Brasil poderia aumentar até em 1 ponto percentual todos os anos por 10 anos. É uma coisa assim, sensacional. Que na verdade tem aquela história, né? Que de 184 países do Banco Mundial, a gente é o 180 na avaliação de como pagar imposto, né? Então, assim... O país no mundo que mais demora para pagar imposto é o Brasil. Então, o custo judiciário, né, jurídico de ter e contabilidade é gigante. O cara pega o papelzinho, como é que é, do táxi para colocar, prender no grampo e mandar para a Receita Federal. Coisa de maluco. Mas assim, ele também fez uma coisa, e isso a gente não comentou antes, eu vou jogar aqui, a gente não comentou antes. Ele também propôs uma coisa que é extremamente interessante para a pessoa física, que é parar de dar desconto para saúde, educação. Não poder mais abater no imposto de renda os gastos que você tem. Esse é complicado. Só um parentezinho, porque eu entrei aqui no site do Banco Mundial. Brincadeiras aqui com o ano de 2019. Sabe quantas horas o brasileiro gasta, em média, para fazer declaração dos seus impostos e o pagamento deles? É um terço do ano, não é isso? São 1.500 horas. 1.500 horas que o Brasil gasta. Para fazer uma comparação esdrúxula, o Afeganistão gasta 270. A Angola gasta 287. A Argentina gasta 312. O México, vê o México. Vamos ver o México aqui. Eu gosto de me comparar com o México, porque o México tem 150 milhões de 241. pessoas. Aí, ó. Não dá pra brincar assim. Entendeu? O cara tá do lado dos Estados Unidos. Estados Unidos é 175. O Reino Unido, 114. Tem fronteira aberta com os Estados Unidos para bens. Entendeu? Só para xingar mais aqui, a Venezuela é 920, ou seja, a Venezuela gasta 60% do tempo do Brasil para fazer a declaração de impostos. Coisa de maluco. Mas volta para o seu ponto que é importante. Eu só fiz aqui a digressão para exemplificar o quão absurdo essa questão do tempo que a gente gasta com a carga tributária. Mas essa coisa, assim, essa proposta é uma coisa que diminui. Por um lado, você vai machucar o contribuinte. Pô, cara, você vai machucar o contribuinte um pouco mais rico, né? Porque quem tem dinheiro para pagar um sistema de saúde particular, quem tem dinheiro para pagar e educação também particular, teoricamente é um pouco mais rico. Eu entendo perfeitamente que Felipe, você vai prejudicar a classe média alta, que a classe média alta, que no final das contas é que se paga imposto nesse país. Isso. Tem uma galera ali que vai ganhar, sei lá, 4 mil, 5 mil reais por mês, não sei, um pouco menos, talvez, que também vai ser prejudicado, porque o cara tem aquele planozinho pequeno, o cara tem o plano... O reembolso. O não sei o quê, e aí ele apresenta lá no imposto de renda dele. Mas, convenhamos, não é o cara que ganha o Bolsa Família. Entendeu? Não é o cara que não é 50% mais pobre da população. Né? E isso, teve um cara que comentou isso, eu acho que na Globo News, não sei, que é assim, é o maior problema do sistema fiscal brasileiro. É o maior problema da Receita. O maior número de problemas, de evoluções. De cheque, né, que você fala? O maior número de devoluções. O cara verificar se aquilo está valendo, se as duas pontas declaram. Se o médico declarou que ele deu o recibo e você declarou que você abateu. Exatamente essa. É uma coisa de louco. Entendeu? Então, assim, você vai reduzir o setor público, no fim das contas. O custo do setor público. Porque você vai poder fazer com muito mais eficiência. Se isso é bom, se isso é ruim, depende. Se você onerar o cara nessa área e desonerar o cara na outra, meio que pode ser elas por elas. Um problema que a gente tem pode ser uma coisa legal. Isso pode ser uma coisa legal. E isso não tem terapia, eu acho. Não, isso eu acho que é único da reforma do Paulo Guedes. Seria bastante interessante sob essa ótica de médio e longo prazo. Até porque ele está com um problema sério de como que ele vai custear o programa de Renda Brasil e o programa de renda mínima. Renda mínima,
e os gastos do coronavírus, né? Os gastos do Mas isso orçamento aí de a gente guerra. vai falar em outro... Em outro momento. Bom, então, pessoal, o jogo como um todo, que a gente está querendo chegar aqui, você tem duas propostas principais em discussão no Congresso hoje. Nesse momento, tratando da tributação de consumo apenas, você tem uma proposta mais completa, digamos assim, do ponto de vista de unificação, que é essa proposta do BNRAP, que envolve o IPI, o PASEP, o PIS, COFINS, o ISS e o ICMS. Acho que o PASEP não está na proposta. São todos os 5, né? São São todos os os 5 cinco. grandes impostos. ISS, ICMS, IPI, PIS, COFINS. Isso. São esses E cinco. são 10 anos. E em 10 anos, sim, tem uma trajetória de unificação para as pessoas poderem se adaptar. Não são 10 anos, não. São 6 meses na reforma do Paulo Guedes, para o cara se adaptar. Né? O que pode gerar aí várias complicações tributárias. Um argumento, inclusive, contra você mexer na tributação dessa maneira é que você vai onerar muito mais o setor de serviços. E aí, isso, claro, quem vai argumentar super a favor disso é o cara que fala assim, mas aí bancos e setor financeiro vai pagar mais imposto. Verdade. Mas, por outro lado, o cabeleireiro vai pagar imposto, o bar da esquina vai pagar imposto, o seu José que tem um açougue vai pagar imposto, o feirante que usa maquininha vai pagar imposto. Eu fico achando que, na verdade, a gente tem a dificuldade de taxar trabalho e investimento informal no país. E as únicas é um problema muito de grande. Taxar investimento informal no país são duas, né? Que é a transação sobre operações financeiras, pequenininha, que é o carinha da maquininha, porque agora todo mundo tem maquininha, até o mendigo. Isso é bizarro, mas é verdade. Não, acontece, mas assim, eu acho ótimo. Eu lembro até hoje, eu vou falar uma coisa de gente que é muito velha e muito nerd, que no GURPS, no Cyberpunk, um jogo de RPG da década de 80, que foi muito sucesso na década de 90 também, eu jogava, o mendigo tinha uma maquininha que eu passava um cartão e dava um dinheiro pro cara. Tá? Então, assim, a gente chegou. Tá? E chegou lá, né? Chegou no mundo cyberpunk. Alguma coisa do futuro, né? Do futuro chegou aqui. Também tinha braços mecânicos lá naquele momento, mas assim, eu acho ótimo que tenha, mas é uma forma de você fazer. Por quê? Porque essas máquinas explodiram no mundo inteiro, não explodiram na África Sim. também. É uma ótima forma de você acessar o pobre com acesso a mercados. Faz uma grande função social. Grande função social. Tem amigos que trabalham com isso e com ONGs sobre isso, e isso é ótimo. São essas duas formas. Ou você taxa a transação direto no cara ali na maquininha, que aí você vai pegar um 0,00 alguma coisa dele e no volume você pegou uma grana volumosa, ou você faz por serviço. Que é muito o que a gente faz hoje, por serviço ou por consumo, né? Porque é o que a gente faz hoje, que é a gente paga... E que teria o benefício de aparecer na nota, que nem aparece quando você compra alguma coisa lá nos Estados Unidos, por exemplo, o VAT, que é o IVA, né? O Value Added Tax, vai aparecer na nota e o consumidor vai poder saber exatamente o quanto do preço do produto dele é imposto. Isso a gente hoje não sabe. Eu queria saber se o Brasil, inclusive, vai botar aquela coisa americana, não é americana, mas é de alguns estados de Nova York, é assim. Que o cara dá o preço que você vê o preço e o imposto vem no caixa. Nossa, tá muito barato. Aí você, pum, droga. Aumentou 8 contas. É isso. Não, mas acho que são essas as discussões principais sobre a parte de imposto de consumo. A gente em breve vai fazer um outro vídeo discutindo as questões da tributação de renda, até porque eu estou escrevendo um texto sobre isso no momento que vai abranger um pouco das duas coisas. E aí a gente posta aqui no canal. Então, se você gostou, por favor, dê um like, clica aí no sininho e se inscreve no canal. Siga o blog bananarepublicconnection.com. Estamos aí firme e forte para trazer novas informações e atualizar vocês sobre o cenário macro, sempre de maneira descontraída e eu espero que às vezes engraçada. Valeu, gente. É isso, muito pessoal. Obrigado. Boa noite. Grande abraço. Valeu, Vitor. Obrigadão. Falou, Felipe.